Eu resolvi que eu vou comentar os singles de cada ano numa contagem regressiva por ordem da posição na lista da década. E sim, eu tenho consciência que diz que a MTV é uma referência velha demais para essa lista, mas é com ela mesmo que eu vou, porque por muito tempo o meu sonho era ser uma das pessoas que ficava na frente de uma tela verde anunciando o clipe. Basicamente, eu queria ser a Sabrina Parlatore e entrevistar o Hanson. Right, ok. A gente vai continuar então com a nossa parada agora, porque eu ia chamar a Marina lá embaixo, mas ainda não vou chamar. Daqui a pouquinho, Marina Persson com um monte de fã lá embaixo da MTV. Eu nunca vi tanta gente no prédio da MTV. E agora a gente vai ver a 7ª, a 6ª e a 5ª posição pra vocês. Eu até cheguei a entrevistar artistas que eu admiro muito, mas eu tenho pavor de me ouvir e de assistir o que eu fiz nessa época, porque eu sempre ficava muito nervosa. E, na real, é puxado fazer vídeo, se ver, se ouvir. Mas, quem sabe, com a edição aqui eu fique menos péssima. E, na verdade, eu só me sinto confortável porque eu sei que, no máximo, meia dúzia de pessoas vai assistir isso aqui. E são pessoas que já estão acostumadas a me ouvir metralhando palavras doidas há anos. Então, chega de enrolar e vamos de contagem regressiva. Bring it on. A retrospectiva dos anos 2010, é assim que fala? Não sei, vai ser. Começa oficialmente com a posição 97 da lista da década. E eu acho uma estreia justa, porque tem 2 músicas do Taio Cruz na lista desse ano e é exatamente assim que eu me lembro de 2010. Tocava Taio Cruz o tempo todo, em todos os lugares. Break Your Heart não tem nada de especial e nem era o grande hit de balada do Taio Cruz, apesar de tocar muito, mas estava sempre passando na Mix TV e na Multishow. Era uma música que funcionava muito bem para aquele momento de começar o preparo psicológico para a balada. Não o esquenta em si, mas enquanto a galera ia tomar banho, eu começava a escolher roupa e se arrumar. Pelo menos era assim que ela participava da minha vida. Olha, não teve como não dar uma gaitada quando eu ouvi o B.O.B. falando. Porque, nossa, tá aí alguém que devia ter seguido o próprio conselho. Era melhor ser esquecido depois de um mega sucesso do que ser lembrado pra sempre como o cara que resolveu defender as piores teorias da conspiração. Mas Airplanes é uma música legal. Eu preferia Magic na época, mas eu gostava mais dela do que de Nothing on You. E dá pra entender porque ela que estourou e ficou inclusive com a posição 78 da lista da década. Eu não suportava Need You Now na época que saiu. Mas eu ouvi ela por acaso um tempo atrás e eu achei uma excelente dor de corno. It's a 1:15, I'm all alone and I need you now. Talvez na época eu não conseguisse me identificar com o estado de espírito da música e ouvir o tempo todo tenha deixado ela irritante pra mim. E na verdade era muito difícil eu gostar de baladas em geral, eu sempre tive uma preferência por música dançante. Mas com o tempo eu aprendi a não ter tanto pavor de ficar vulnerável e agora eu consigo apreciar uma música dramática e desesperada como essa que ficou na posição 68 da lista da década. Acho que eu colocaria OMG na mesma categoria que Break Your Heart, música que eu ouvia de fundo enquanto me arrumava com meus amigos. Mas ambas tocavam muito na balada e provavelmente eu usava o momento para pegar bebida. No caso de OMG, provavelmente saía para fumar. Acho que essa foi a primeira manifestação significativa do will.i.am, produtor insuportável. O Black Eyed Peas tinha uns singles muito puxados, mas pra mim foi em 2010 que a maré começou a virar, porque o pior do will.i.am começou a se espalhar pelo mundo. Mas na época de OMG, que ficou na posição 60 da lista da década, ainda era uma coisa que eu conseguia conviver. O meu problema pessoal com will.i.am começou mesmo com Scream and Shout. E aí veio Britney Jean.
Mas isso é uma divagação para outro momento. Eu tive um momento romântico em 2010 e Hey Soul Sister fez uma parte minúscula da história porque tava num CD que eu ganhei, que tinha a palavra cafona no título e também tinha a música You and Me, do Lifehouse. Então era meio uma piada, mas acho que era meio sincero também. E por mais tosca que Hey Soul Sister seja, ela vai estar sempre atrelada à memória afetiva desse momento, que eu tava muito feliz, porque é bom demais se apaixonar a ponto de ficar cafona. E talvez por isso tenha feito esse sucesso absurdo, porque é tudo meio ridículo nessa música, mas colou. Hey, soul sister, ain't that Mr. Mister on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Mas eu não sei se eu teria colocado essa música numa lista de Hot 100 da década. Com certeza não teria colocado na posição 55. Eu acho que Dynamite desperta o espírito de tiozão que habita em mim. Porque assim que começa a batida, eu sinto dentro da minha cabeça um holograma fazendo. Aí sim, com o dedinho pra cima. Tá aí uma música que eu jogava a mãozinha pra cima quando a letra mandava. E além de tudo gritava. E eu provavelmente ainda faria isso em público. Dynamite marca metade da lista da década e a próxima da contagem regressiva de 2010 é exatamente a posição 49 e eu achei que ficou uma ótima sequência de música para festas. A Katy Perry é a mulher que mais aparece na lista do Hot 100 da década, ocupando 5 posições. E eu adorava Katy Perry. Eu tava na plateia do famigerado show de 2011. Eu nem me importava que ela não cantava bem, meu negócio era o pop farofa espetaculoso. E ela podia não ter voz, mas tinha presença. O clipe de California Girls conseguia ser forçado demais até pra mim em 2010. Mas a música funcionava perfeitamente e eu acho que ainda funciona. Eu já não gostava do Eminem em 2010 e nunca colou pra mim o papinho que essa letra tinha um tom de arrependimento. Porque, se fosse o caso, ela não terminava do jeito que termina. E eu também não boto muita fé na história que ele confronta os monstros dele através da arte. Porque senão não teria demorado, tipo, 20 anos pra ele admitir que talvez tenha ido longe demais uma vez. No meu entendimento das coisas, quem confronta os próprios monstros aprende alguma coisa. E o Eminem, eu tenho a impressão que só vomita os monstros, que ele bota pra fora porque nem o próprio organismo consegue absorver a quantidade de ódio que produz. Eu odeio que essa música entrou na lista da década em vez de Only Girl in the World, que foi o single seguinte da Rihanna, e também entrou na lista anual de 2010 e na de 2011. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love. Firework nunca me pegou de verdade. Se fosse uma questão de escolha pessoal, a posição 43 da década tinha ficado com Teenage Dream, que também entrou no Hot 100 anual de 2010. E eu acho as duas musicalmente parecidas o bastante para encaixar uma na outra. Just on the night, like the 4th of July. You make me feel like I'm living a teenage dream, the way you turn me. Talvez o tema e o arranjo de Firework tenham sido mais eficientes para o sucesso, mas eu acho a letra muito vaga e acabo não conseguindo me conectar com o sentimento. E aí parece que o capricho na produção é um jeito de inflar a falta do que dizer.
Teenage Dream me parece muito mais bem amarrada liricamente. E aí parece que Firework se esforça muito pra me convencer de uma sinceridade que Teenage Dream transmite naturalmente. Acho que o conceito que queriam vender quando lançaram a Kesha era uma versão de Katy Perry mais bagaceira. O que era ideal pra mim, que gostava de Katy Perry, mas era muito bagaceira. O problema é que quem tava por trás da estratégia achava que isso era desculpa pra tratar mulher que nem lixo. Enfim, TikTok não foi o single da Kesha que me conquistou, mas talvez seja a música mais 2010 energy dessa lista. Put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up. E ela ficou na posição 24 da lista da década. Entre os singles de 2010, ela só perdeu pra... Eu já disse nesse vídeo que em 2010 eu era resistente a baladas dramáticas, mas totalmente entusiasta de breguice escancarada. Bruno Mars era romantismo fofo, um conceito que eu não conseguia nem compreender. Porque eu também ouvia muito indie nessa época, e o indie até tem momentos de fofura, mas eles são, na sua maioria, tristes. E os momentos românticos, ou eles são tristes, ou eles são destrambelhados e recorrem ao humor autodepreciativo. E era exatamente assim que eu me comportava, então fazia sentido pra mim. Mas agora eu entendo perfeitamente porque todo mundo amava Just the Way You Are, tanto a música quanto o clipe. When I see your face, there's not a thing that I would change. Just the Way You Are tem a delicadeza, mas não é afetada pela insegurança debilitante do indie. Ela se permite a sinceridade da música cafona, mas não precisa apelar para clichê preguiçoso. Talvez até use clichê, mas de um jeito bonito e interessante, de um jeito bem trabalhado, não tacando qualquer coisa na métrica e bora. E ela tem a grandeza do romance, mas não em tom de desespero, de felicidade. Na época eu não ligava muito para Bruno Mars, mas hoje eu fico muito feliz de ver que ele aparece 5 vezes na lista da década. Ele tá em primeiro na lista da década e é merecidíssimo. Mas não é com essa música que ficou na posição 22. Beleza, eu falei que eu trocaria Love the Way You Lie por Only Girl e Firework por Teenage Dream. Nesses casos, o meu critério para substituição era outras músicas das mesmas artistas que também tivessem entrado no Hot 100 de 2010. Mas eu também falei que eu não colocaria Hey Soul Sister na lista, pelo menos não na posição que entrou. Então eu fiquei pensando, será que daria para substituir por alguma outra música? Eu decidi fuçar no Hot 100 de 2010 se tinha músicas que eu achasse que tinha alguma afinidade sonora com Hey Soul Sister. E eu cheguei em 2 outras músicas que inclusive dividiam outros charts daquele ano com Hey Soul Sister, tipo adulto contemporâneo, pop adulto e vendas digitais de rock. Só que You Somebody realmente teve muito mais peso em 2009. E isso nos deixa com Break Even, do The Script, que ficou na 27ª posição do Hot 100 de 2010. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. Acho que Break Even é uma música melhor que Hey Soul Sister, pelo menos eu gosto mais dela. Mas o sucesso das duas não é nem comparável. E aí acho que foge da proposta, porque no caso da Rihanna e da Kate, as opções alternativas realmente fizeram muito menos sucesso que aquelas que entraram na lista, mas não só elas eram das mesmas artistas, como do mesmo ciclo de álbum, pelo menos na minha concepção do que é um ciclo de álbum. Trocar por outro artista me parece um pouco revisionismo histórico, que nem não dá pra gente fingir que a gente não deixou will.i.am acontecer. Eu lembrava exatamente como era OMG assim que começou a tocar. Então, eu fiz parte do problema.